Bom, nos últimos dias, você que acompanha o Geopolítica em Foco ficou sabendo que agora do dia 6 até ontem, o dia 9, aconteceram as eleições do Parlamento Europeu. E daí assim, a gente tem, né, Bia, algumas novidades. Pela primeira vez, a gente teve uma ascensão grande da ultradireita ali no Parlamento Europeu. E esse resultado já era esperado, já vinha sendo cantado por conta de pesquisas, né, que mostravam, de fato, essa ascensão de uma extrema-direita. Não sei se dá para a gente dizer que uma boa notícia talvez seja que esse avanço foi menor do que se temia. Eu quero ouvir de você, primeiro, assim, em termos gerais, como a gente pode interpretar, então, esse avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu, que corresponde, claro, ao avanço da extrema-direita na Europa como um todo, não? Sim, eu vejo como um alerta bem vermelho. Eu não estou subestimando esse processo. Eu li algumas análises ontem de algumas pessoas dizendo não, é uma onda, vai passar. Não, não é uma onda, não vai passar. A gente tem tido uma ascensão da extrema-direita na Europa já há alguns anos. É importante dizer que no último processo eleitoral francês, a Le Pen quase ganhou o processo eleitoral. A Alemanha ela tem tido um crescimento muito grande da FDP, que é um grupo muito ligado à perspectiva fascista, nazista, da década de 40. Então, assim, a gente tinha algumas projeções de pesquisa que mostravam o crescimento da extrema-direita, mas ela foi muito além em alguns países, e esse país específico é a França, né? No caso da França, a Le Pen, que é uma extrema-direita histórica, ela não é uma novata, né? Ela não veio numa onda nova da extrema-direita, ela já vem, ela tem uma história na extrema-direita francesa, ela conseguiu o dobro de votos do grupo político do Macron. Então, a gente tem um cenário muito complicado na França, na Alemanha e na Espanha, porque na Espanha também houve um ganho do Vox nessas cadeiras no parlamento. A gente percebe uma divisão na Europa, né? Uma parte da Europa, que é uma Europa que está mais ligada a uma perspectiva neoliberal e também envolvida em algumas questões como a guerra na Ucrânia, teve uma perda muito grande de cadeiras no parlamento para a extrema-direita. A gente vê aquela Europa mais ligada à perspectiva mais estatal, Estado, bem-estar social, conseguiu segurar. Uma coisa também que a gente observa é que existe, sim, um movimento muito organizado, muito bem estruturado da extrema-direita europeia, né? E ela é diferente da nossa extrema-direita. Ela não é uma extrema-direita baseada numa pauta de costumes, por exemplo. É uma extrema-direita baseada no colapso econômico europeu. Né? Isso que está acontecendo na Europa é uma consequência direta do colapso econômico europeu e de uma falha do campo progressista europeu que não conseguiu fechar as lacunas. Então, o que a gente viu agora é, de uma certa forma, uma perspectiva física, né, do que era o movimento até então que a gente via como processo de teoria, que era a ascensão da extrema-direita. A gente falava muito da ascensão, mas a gente não via fisicamente, a gente via nos países. Quando você vê o Parlamento Europeu sendo tomado pela extrema-direita, é um alerta vermelho, porque significa que você vai ter a política da Europa muito focada numa perspectiva extremista de direita, né? E isso significa um aumento do nacionalismo, uma diminuição dos acordos internacionais, uma negação dos acordos multilaterais. Então, é uma situação bem séria para a Europa. Eu quero falar daqui a pouquinho sobre a situação específica da França e da Alemanha, mas antes, falando sobre o Parlamento Europeu, quando a gente vê essa ascensão aí da extrema-direita, a gente pode transformar isso em relação a resultados. Eles são, em discussões ali no Parlamento Europeu, práticos ou são mais simbólicos? É mais simbólica essa ascensão da extrema-direita ou ela se transforma em concretude, de fato, em relação ao que está sendo discutido no Parlamento? Ela se forma em concretude, principalmente se a gente falar do avanço de políticas migratórias na Europa. Essa extrema-direita que está ascendendo na Europa é uma extrema-direita que tem uma perspectiva de culpabilização do imigrante pelo caos europeu. Né? Então, essa perspectiva é muito perigosa porque a gente começa a ter uma pauta onde a restrição de direitos humanos para grupos de imigrantes. Essas pautas elas já vinham se evidenciando nos países. Né? No caso, a gente não precisa falar especificamente da União Europeia, mas a gente pegar o Reino Unido, que saiu da União Europeia, mas que trouxe, inclusive, aquela ideia muito preocupante, né, de mandar as pessoas para Ruanda, e a Alemanha gostou dessa ideia. Então, existe uma perspectiva antimigratória muito séria de restrição de direitos civis desses grupos não europeus. E aí a gente tem que ficar de olho como o Parlamento da União Europeia vai levar isso, porque o Parlamento da União Europeia ele está com ele está com um grupo, né, de coordenação que você tem pessoas que têm uma perspectiva humanista, mas você também tem pessoas que estão entrando na perspectiva da guerra como uma forma de controle, né, de outros grupos sociais para manter a ascensão da União Europeia e da Europa em si, no modo de poder mesmo, né, nessa disputa de poder que a gente está vendo.
Então, a gente tem que ficar de olho sim, porque a gente pode ter coisas bem sérias passando. A União Europeia, por exemplo, barrou a questão da inteligência artificial. A gente pode ter uma revisão disso num próximo momento. Então, isso sim, na prática, pode repercutir nas discussões do Parlamento Europeu, que é um parlamento que luta muito contra a fake news, que é um parlamento que luta muito, né, contra as big techs. Então, a gente pode ter, sim, um reflexo muito negativo no parlamento.